Olá, alunos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o perpendicularismo envolvendo retas e planos. Bom, está dividido da seguinte forma. A gente vai falar sobre ângulo entre retas e, com isso, retas ortogonais. Reta e plano perpendiculares e ângulo entre planos e, com isso, planos perpendiculares. Vamos dividir em mais de um vídeo, né, porque tem bastante assunto aqui, mas o que eu queria ressaltar aqui, é que a gente fala sobre ângulo entre retas para falar de retas ortogonais, e a gente fala de ângulo entre planos para falar de planos perpendiculares. Mas a gente não vai falar de ângulo entre retas e planos para falar de retas e planos perpendiculares. A gente vai definir de uma forma aqui que a gente não vai falar ainda sobre ângulo entre reta e plano. Isso nós faremos posteriormente, após falarmos sobre projeções ortogonais, ok? Bom, vamos começar aqui então falando sobre ângulo entre retas no espaço. Como que a gente faz para definir o ângulo entre duas retas R e S no espaço? A gente vai utilizar bastante lá da geometria plana. Então, primeiro, se as retas forem paralelas, a gente vai dizer que o ângulo é zero, como era lá na geometria plana. Né? Se as retas forem concorrentes, bom, então elas determinam um único plano, e nesse plano a gente já sabe calcular ângulo lá da geometria plana. Né? Vai ser lá o menor ângulo entre elas. Então, se elas forem paralelas, o ângulo é zero. Se elas forem concorrentes, a gente sabe ver o ângulo lá da geometria plana. Mas a gente tem um novo caso aqui, que são as retas reversas. As retas reversas não são coplanares, então eu não consigo utilizar a geometria plana a princípio. Mas como é que a gente vai definir o ângulo entre retas reversas? Nós vamos utilizar retas auxiliares. Então eu vou utilizar duas retas, vou chamar aqui de R' e S', que são paralelas a R e a S, respectivamente, mas que sejam coplanares, que essa R' e que essa R' e S' sejam coplanares. Com isso, o ângulo entre R' e S' vai ser o ângulo entre R e S. Tá? Então, a gente vê nessas que são concorrentes. Bom, mas aí tem um problema, né? Esse par de retas auxiliares que a gente está pegando, será que se eu escolher um par eu vou ter um ângulo e escolhendo outro par eu vou ter outro ângulo? Então, quando a gente faz uma definição que tem várias escolhas, a gente precisa mostrar que essa definição está coerente, está bem definida. Então, eu pego lá agora outra R duas linhas, outra S duas linhas, que também são paralelas a R e a S, que também são concorrentes. Será que o ângulo entre elas vai ser o mesmo que o ângulo entre R' e S'? Ok? Se eu pegar outro par de retas. Bom, isso é o que mostra esse primeiro teorema que a gente vai ver aqui. A gente tem dois pares de retas, a gente tem aqui uma RS, uma R', S', que são concorrentes, tais que R é paralela a R', S é paralela a S'. A gente vai querer mostrar que o ângulo formado por RS é igual ao ângulo formado por R' e S'. Então, como mostra essa figura? Tenho pares de retas que são concorrentes e que são paralelas. A R é paralela a R', a S é paralela a S'. Eu quero mostrar que o ângulo entre essas retas é o mesmo. Ok? Bom, vamos lá. Peguei aqui a mesma figura, só que acrescentei mais algumas coisas. Então, vamos ver o que eu acrescentei aqui para a gente fazer essa demonstração. Eu escolhi dois pontos aqui, A1 e A2. Um ponto sobre a reta R, outro ponto sobre a reta S. Okay? Dois pontos aqui aleatórios sobre essas retas R e S. Por A1, eu vou traçar uma reta paralela à reta AB. Então, esses pontos aqui eu tenho, né? As retas aqui são concorrentes, tem esse ponto, aqui são concorrentes, tem esse ponto, tenho essa reta B. Eu vou traçar por A1 uma reta paralela a AB. Essa reta que eu vou traçar, ela vai encontrar a reta R' num ponto que eu vou chamar de B1. Como que eu sei que vai encontrar aqui nesse ponto? Como eu tenho essa certeza que vai encontrar nesse ponto? Porque é um paralelogramo, né? Eu já tenho que R é paralela a R' e estou traçando aqui uma paralela a essa AB. Então, com certeza, eu fechei um paralelogramo. Então, esses quatro pontos estão no mesmo plano. Então, esse B1 tem que estar sobre a reta R', tá? A mesma coisa lá atrás, sobre a 2, eu vou traçar uma reta paralela a AB e vai encontrar lá S' num ponto B2. Bom, já tem um paralelogramo aqui, A1, B1, B, por construção. Tem um outro lá, A2, B2, B. E aqui a gente construiu mais um paralelogramo. Como que eu sei que é um paralelogramo?
Bom, A1B1 é paralelo a AB. A2B2 também é paralelo a AB. Então, eu já sei que são paralelos esses dois lados. Mas, além disso, por ser paralelogramo, esse lado A1B1 é igual a esse lado AB. Tem o mesmo comprimento. A mesma coisa aqui. A2B2 tem o mesmo comprimento de AB. Então, esses dois aqui, ó, A1B1, A2B2, são paralelos e congruentes. Têm a mesma medida. Então, vai fechar um paralelogramo. Ou seja, A1, A2 é paralelo a B1, B2 e tem o mesmo comprimento. Ok? Fechei aqui um paralelogramo. Agora eu vou olhar para dois triângulos. O triângulo A1, A2 e o triângulo B, B1, B2. Dois triângulos aqui. Acabei de falar que esse lado aqui, A1, A2, é igual a B1, B2. Mas aqui também, ó, A1 é igual a BB1, né? Tem o mesmo comprimento, por ser um paralelogramo. A mesma coisa lá, A2 é igual a BB2, por ser um paralelogramo. Então, esses dois triângulos, A1, A2, BB1, B2, são congruentes. Se eles são congruentes, o ângulo formado aqui, A1, A2, B1, BB2, são congruentes. Né? Esses dois ângulos são congruentes, que era o que a gente queria mostrar. Tá? Então, o ângulo entre SR é igual ao ângulo entre R' e S'. Então, esse teorema faz com que aquela definição esteja ok, esteja coerente. Não importa o par de retas que eu escolha, porque o ângulo vai ser sempre igual. Tá? Entre essas concorrentes vai ser sempre igual. Então, é assim que a gente define o ângulo entre retas reversas. Ok? Bom, e aí, retas ortogonais? É isso que a gente quer trabalhar aqui, as retas ortogonais, né, ou perpendiculares. Já vamos ver qual é a diferença entre ortogonais e perpendiculares. Dizemos que duas retas são ortogonais se formam ângulo reto. Se formam um ângulo de 90 graus. Se as retas são concorrentes, e formam um ângulo de 90 graus, lá da geometria plana, elas são chamadas de perpendiculares. Retas perpendiculares, então, são retas ortogonais, ok? Aqui no espaço, retas perpendiculares são chamadas também de retas ortogonais. Mas a gente vai continuar chamando de perpendiculares quando elas se cruzam. Só que nós temos os casos de retas reversas. Então, imagina aqui uma reta na vertical. Imagina agora uma reta na horizontal, mas que não está nesse plano aqui da frente. Está lá para trás, lá longe, lá atrás. Lá para trás. Essas retas, elas também são ortogonais, também formam um ângulo de 90 graus. Eu posso pegar um ponto aqui dessa reta, ó, e traçar uma paralela àquela lá de trás, aqui na frente. O ângulo entre essas duas aqui é 90, né? Essas aqui são perpendiculares. Então, essa R e aquela S lá são ortogonais. Então, qual que é a diferença? Ó? Retas perpendiculares são ortogonais que são concorrentes. Quando a gente diz que as retas são ortogonais, mas não são concorrentes, elas são reversas, né? Elas formam 90 graus, mas elas não se cruzam. Perpendiculares se cruzam, ortogonais não. Mas todas formam 90 graus, ok? Bom, vamos lá para mais uma definição agora. Vamos começar a falar de retas e planos perpendiculares. Então, lembra que eu não vou definir ângulo entre reta e plano, mas eu vou dizer quando que uma reta é perpendicular a um plano. A gente diz que uma reta é perpendicular a um plano quando ela é ortogonal a toda a reta contida no plano. Então, a gente diz que uma reta é perpendicular a um plano. Então, aqui essa reta R, ó, ela vai ser perpendicular a esse plano se ela for ortogonal a toda a reta contida no plano. Então, nessa figura eu coloquei dois exemplos. Um exemplo é de uma reta que passa pelo ponto de interseção de R com alfa. Então, essa R e S aqui são perpendiculares. Né? São ortogonais, mas em particular são perpendiculares. Bom, elas têm que ser ortogonais, então aqui, né, 90 graus, ok? Agora, essa reta aqui, ó, ela não está passando por esse ponto, vou chamar aqui de T. Mas para que essa reta seja perpendicular ao plano, eu preciso que essa T seja ortogonal com essa reta R. Se eu pegar uma paralela a ela passando aqui, ó, por esse ponto de interseção, aqui, essas duas têm que ser perpendiculares, né? Para que R e T sejam ortogonais. Tá? Então, veja,
Essa definição ela é muito difícil de a gente mostrar que uma reta é perpendicular a um plano, né? Porque ela tem que ser ortogonal a todas as retas do plano. Todas as que passam por aqui e as que não passam. É muito difícil de verificar dessa forma que uma reta é perpendicular a um plano. Mas por isso a gente tem alguns teoremas que vão auxiliar a mostrar que realmente uma reta, quando que uma reta é perpendicular ao plano, né? E não só com essa definição que é muito abrangente. Mostrar para infinitas retas, tá? Então, a primeira consequência é a seguinte: se uma reta R é perpendicular a todas as retas de um plano alfa, que passam pelo ponto de interseção de R com alfa, então R é perpendicular a alfa. Então, eu já diminui um pouquinho esse número de retas que eu preciso verificar. Veja que para ser perpendicular, para R ser perpendicular a alfa, eu precisava verificar que ela é ortogonal a todas as retas do plano. Agora, com essa consequência aqui, que a gente já vai verificar por que ela é verdadeira, basta que eu mostre que ela é perpendicular a todas as retas que passam por esse ponto aqui, né? Todas as retas de alfa que passam por esse ponto. Então, já não preciso mais olhar para as retas que são reversas a ela, só aqui para as que são concorrentes com ela. Né? Eu tenho que verificar que todas são perpendiculares. Ainda é um número muito grande de retas, né? Então, a gente já vai melhorar isso aqui. Mas olha só, por que eu não preciso verificar para essas que são reversas? Pelo que eu acabei de mostrar lá, né? Se eu tenho uma reta aqui, ó, uma reta T aqui, basta que eu pegue uma paralela a ela passando aqui por esse ponto de interseção. O ângulo entre R e T é o mesmo ângulo que entre R e T'. A gente acabou de verificar isso. Então, se fizer 90 graus aqui, faz 90 graus lá com ela. Por isso que eu não preciso verificar para todas as retas reversas. Basta que eu verifique para todas as retas que passam pelo ponto de interseção de R com alfa. Tá bom? Bom, o primeiro teorema aqui sobre retas e planos perpendiculares é o seguinte. Seja R uma reta perpendicular a um plano alfa. Então, temos duas coisas. Toda reta R' paralela a R é perpendicular a alfa. Então, eu tenho que alfa e R são perpendiculares. Tenho aqui uma reta R que eu sei que é perpendicular a esse plano alfa. Agora, ele está dizendo que toda reta R' paralela a R também é perpendicular a alfa. Então, é isso que eu quero mostrar. Eu tenho uma outra R' aqui. Tenho uma outra aqui, R', que é paralela a R. R' é paralela a R. Eu quero mostrar que a R' é perpendicular a alfa. Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu preciso mostrar que toda reta de alfa que passa por esse ponto de interseção, vou chamar aqui de A aqui de B. Toda reta de alfa que passa por esse ponto de interseção, eu preciso mostrar que faz 90 graus com R'. Vou chamar de T aqui, ó. Seja T uma reta de alfa que passa por B, por esse ponto de interseção aqui. Eu preciso mostrar que o ângulo entre R' e T é 90 graus. É isso que eu preciso mostrar. Tá? Eu não vou escrever essa demonstração, eu estou falando e eu quero que vocês escrevam a justificativa de cada passo, tá? Treinar fazer a demonstração. Então, eu só estou falando e aí vocês vão escrever. Bom, como é que eu vou fazer para verificar que R' é perpendicular a T? Eu vou pegar uma paralela a T passando por A. Vou pegar aqui uma paralela a T passando por A. Vou chamar de T'. Então, T' é paralela a T e passa por A. Bom, essa T' ela vai estar inteiramente contida no plano alfa. A T está no plano alfa e esse ponto A aqui está no plano alfa. Então, essa T, que é paralela à T' está no plano alfa. Então, o que eu sei? Que R e T são perpendiculares. R é perpendicular a T, porque R é perpendicular a alfa, ok? Então, isso aqui eu sei. Agora, veja, o ângulo entre R e T' é igual ao ângulo entre R' e T. Por quê? Pelo teorema que a gente mostrou, eu tenho pares de retas concorrentes, mas que são paralelas, né? A R' é paralela a R, a T' é paralela a T. Então, o ângulo que forma aqui, que eu já sei que é 90, é igual ao ângulo que forma lá, que é 90, que era o que eu queria mostrar. Tá bom? Então, toda reta paralela a R também é perpendicular ao plano alfa. A segunda parte agora, a gente tem o plano alfa, tem a reta R lá perpendicular a alfa, e agora ele está dizendo que todo plano alfa' paralelo
a alfa, então passar um plano aqui, alfa' paralelo a alfa, é perpendicular à reta R. Então, essa reta R, deixa eu fazer aqui, ó, essa reta R também vai ser perpendicular a esse plano aqui, que é paralelo a alfa. Como que eu vou fazer para mostrar isso? Primeira coisa, eu já sei que R é secante a alfa'. Isso a gente já sabia. Se uma reta é secante a um plano, ela é secante a todo plano paralelo a ele. Então, eu sei que existe esse ponto de interseção, tá? Já sei que existe esse ponto de interseção. O que eu preciso mostrar? Que toda reta de alfa' aqui, vou chamar de T, toda reta de alfa' que passa por B é perpendicular a R. Bom, acho que está dada a dica para vocês fazerem sozinhos aqui, né? Passar uma paralela aqui e verificar, enfim. Vou deixar para vocês terminarem essa demonstração aqui, tá? Agora, os próximos dois teoremas, eles são como uma recíproca para esses daqui. Olha só, a gente tem aqui duas retas distintas, R e R', perpendiculares a um mesmo plano. E aí eu vou mostrar que elas, então, são paralelas. E a gente fez que se elas são paralelas, então a outra também vai ser perpendicular ao plano. Então, agora, se as duas retas são perpendiculares ao plano, eu quero mostrar que elas são paralelas, ok? Vamos fazer essa demonstração. Então, por hipótese, R e R' são perpendiculares ao mesmo plano alfa. No meu desenho aqui, eu tenho a R perpendicular a alfa e tenho a R' também perpendicular a alfa. Ela está tortinha aqui, eu já vou explicar por quê, tá? Como eu quero mostrar que R e R' são paralelas, eu vou fazer por negação, eu vou supor que não são, ok? Vou supor que não são paralelas. Por isso que ela está desenhada tortinha aqui. Porque eu vou construir agora uma outra R duas linhas que é paralela a R e que passa no ponto de interseção de R' com alfa, tá bom? Então, o que eu fiz? Ó, suponhamos que R e R' são perpendiculares ao plano alfa e que R e R' não são paralelas, ok? Pelo ponto de interseção de R' e alfa, traçamos a reta R duas linhas paralela a R. Tá? R duas linhas é paralela a R, passando por esse ponto de interseção. Agora, essas duas retas aqui, ó, elas são distintas, porque uma não é paralela a R, a outra é. Elas são distintas. São concorrentes, porque estão passando aqui no mesmo ponto, então elas determinam um plano que a gente vai chamar de beta, ok? Esse plano beta aqui, com certeza, corta a alfa. Por quê? Porque tem esse ponto de interseção, né? Esse ponto está nas retas, está em beta, e esse ponto aqui está em alfa. Então, tem essa reta S de interseção de alfa com beta. Só que, olha só, vou afirmar para vocês que essas duas retas, R' e R duas linhas, são perpendiculares a S. Pelo desenho aqui eu coloquei, ó, são perpendiculares a S. Por que cada uma delas é perpendicular a S? A R' é perpendicular a S porque R' é perpendicular ao plano alfa. Então, isso faz com que ela seja perpendicular a todas as retas, né, que passam aqui, em particular a S. Agora, por que R duas linhas é perpendicular a S? Porque essa R duas linhas é paralela a R. R é ortogonal a S, porque eu sei que R é perpendicular a alfa. Então, R é ortogonal a S. Como essa R duas linhas é paralela a R, vai formar o mesmo ângulo com S, tá? O mesmo ângulo de 90 graus que a R forma com S. Então, elas são perpendiculares, ok? O que está acontecendo aqui? A gente está num plano, vamos olhar para o plano beta. A gente está no plano beta e nesse plano eu tenho duas retas perpendiculares à reta S passando pelo mesmo ponto. Mas lá da geometria plana isso não pode acontecer, né? Existe uma única perpendicular a uma reta passando pelo ponto. Então é uma contradição, né? Elas não são distintas, vão ter que ser a mesma reta. Com isso a gente prova que R' é paralela a R. Tá? Ó, isso significa que no plano beta existem duas perpendiculares a S passando pelo mesmo ponto, o que é uma contradição. Okay? Bom, o próximo teorema seria a recíproca daquela segunda parte lá. Ó. Dois planos distintos, alfa e beta,
perpendiculares a uma mesma reta R são paralelos. Lá a gente mostrava que se R era perpendicular a alfa, então ela seria perpendicular a um plano paralelo a alfa. Agora aqui a gente tem dois planos distintos e a gente tem que R é perpendicular a cada um desses planos. Então eu quero mostrar que esses planos são paralelos. A demonstração desse teorema eu vou deixar por conta de vocês. Tá? Vou deixar aí, qualquer dúvida, mandem lá para mim. Tentem fazer essa demonstração e qualquer dúvida, mandem para mim. Vamos para o próximo teorema. A gente tem bastante teorema nessa parte. Ó. Se R é ortogonal a um par de retas concorrentes de alfa, então R é perpendicular a alfa. Esse teorema é muito importante. Ele vai ajudar muito a gente. Por quê? Para a gente mostrar que uma reta é perpendicular a um plano alfa, a gente tinha que mostrar que essa reta é perpendicular a todas as retas lá que passam pelo ponto de interseção e que são infinitas, então é muito difícil de mostrar. Agora esse teorema vem para dizer o seguinte, ó, que se R for ortogonal a um par de retas concorrentes de alfa, um par de retas, duas retas. Se essa R for ortogonal a duas retas concorrentes lá de alfa, então essa R vai ser perpendicular ao plano alfa. Então isso vai auxiliar muito, né? Basta agora que seja ortogonal a duas retas concorrentes do plano. Vamos fazer a demonstração então desse teorema aqui, ó. Então, olha só, a hipótese, né, diz que essa R é ortogonal a um par de retas concorrentes de alfa. Então, eu tenho lá o plano alfa, tenho a reta aqui R, que eu quero mostrar que é perpendicular ao plano, né? Mas eu sei que ela é ortogonal a um par de retas concorrentes aqui do plano alfa. Eu sei que essa reta R forma 90 graus com essa e com essa daqui. Tá? Ela forma 90 graus com essas duas. Só que o que acontece se ela forma 90 graus com essas duas? Eu posso pegar aqui uma paralela a essa daqui passando aqui por esse ponto, posso pegar uma paralela a essa daqui passando por esse ponto, e aí eu sei então que essa R é perpendicular a essas duas retas aqui. Então olha só, se S e T são duas retas de alfa que se encontram no ponto A, ambas ortogonais a R, eu posso supor que elas estão passando nesse ponto aqui de interseção de R com alfa. Tá? Não preciso pegar elas reversas a R, eu posso pegar elas cruzando, aqui concorrentes com R, sem perda de generalidade. Porque se forem assim, eu pego aqui as duas passando por esse ponto, e aí eu tenho que R é perpendicular a essas duas, e com isso eu vou mostrar que essa R ela é ortogonal a todas as retas do plano, ou perpendicular a todas as retas que passam por esse ponto. Tá? Então, olha só, sejam ST duas retas de alfa que se encontram no ponto A, ambas ortogonais a R. Sem perda de generalidade, vamos supor que R passa por A. Então, aqui ó, tenho a S e a T, tenho a R, tenho o ponto A aqui. Tá? O que eu sei? Que R é perpendicular a S e R é perpendicular a T. Eu quero mostrar que essa R é perpendicular a todas as retas de alfa que passam por esse ponto, para mostrar que R é perpendicular a alfa. Por isso tem essa outra reta U aqui nessa figura. Ó. Vamos mostrar que toda a reta U de alfa passando por A é perpendicular a R. Então é isso que eu quero mostrar. Pego uma U qualquer de alfa, passando por esse ponto de interseção, eu quero mostrar que essa R é perpendicular a U. Bom, se essa U coincide com alguma dessas duas, então acabou, né? Se U é igual a S, então já é perpendicular. Se U é igual a T, já é perpendicular. Então vamos supor que não é. Vamos supor que essa U aqui não é nenhuma dessas duas. Nesse caso, a gente vai tomar uma reta que a gente vai chamar de V aqui, uma reta de alfa, tal que a interseção, que a gente vai chamar aqui de U, ó, a interseção de V com U, esteja entre a interseção dessa V com S e dessa V com a T. Tá? Eu poderia tomar essa V aqui, ó, por exemplo. Vou fazer aqui uma reta meio tortinha. Aqui, ó. Então, essa interseção aqui dessa reta V com a T, com a S e com a U, ó,
não ficaria do jeito que eu quero. Eu quero que o meu ponto U, a interseção de V com U, fique entre a interseção dela com essas outras duas retas. Tá? Então, existem formas diferentes de tomar essa V. Eu quero que a interseção dela com U fique entre a interseção dela com as outras retas. Tá bom? Bom, e aí? Deixa eu só apagar aqui esse rabisquinho. Tá, tomei essa reta V de alfa, tal que o ponto de interseção U com U esteja entre os pontos de interseção S e T com S e T, respectivamente. Tá? Agora, em cada semi-espaço determinado por alfa, então alfa divide o meu espaço em dois semi-espaços. Em cada um desses semi-espaços, eu vou tomar pontos aqui A1 e A2, tais que A1 seja igual a A2. Esse A1 e A2 aqui em R. Eu vou escrever aqui que esse A1 e A2 estão em R. Então, eu vou tomar um ponto aqui, ó, A1, um ponto aqui A2, tanto faz em cima ou embaixo, né? O A2 em cima ou A1 em cima, tanto faz, tá? Mas eu vou tomar esses pontos aqui na reta R, de modo que a distância até esse ponto A, A1, seja igual a A2. Tá? Então, um está lá naquele semi-espaço, um está aqui nesse de baixo, né? Mas a distância aqui é a mesma, tá? Bom, olha aqui. Estou com essa figura aqui, ó. O A1 lá em cima, o A2 lá embaixo, tá? E agora a gente vai trabalhar com muitos triângulos aqui, muitos triângulos. Vamos por partes. Primeiro a gente tem triângulos retângulos. Quais são os triângulos retângulos? A1, AS. Aqui, ó. A1, AS. Esse triângulo aqui. Por que eu sei que ele é retângulo? Porque eu sei que o ângulo entre R e S é 90. É a minha hipótese, né? Elas são ortogonais, tá? Então, eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Tem outro triângulo retângulo lá atrás, que é o A1AT. Tem outro triângulo retângulo lá, A1AT. Aqui embaixo também eu vou ter, então, esse outro triângulo retângulo, né? A2AS. E lá atrás também, né? A2AT. Eu tenho 4 triângulos retângulos aqui, tá? 4 triângulos retângulos. Vamos olhar primeiro para esse da frente aqui, que o de trás daí vai ser a mesma coisa. Tá? Então, esses dois da frente aqui, ó, A1AS, A2AS. Tá? Esse triângulo em cima e embaixo. A gente está com uma figura assim. Deixa eu fazer aqui separadinho. Aqui. A1, aqui tem o A. Aqui eu tenho o A2 e aqui eu tenho o S. Aqui eu sei que é 90, aqui eu sei que é 90 por hipótese. Agora, esses triângulos aqui, ó, eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Eles têm essa reta aqui em comum, tem esse ângulo aqui que é o mesmo, e esse lado aqui é igual a esse, foi como a gente construiu o A1 e o A2. Então, por lado, ângulo, lado, eles são congruentes. Com isso, a gente tem que o A1S é igual ao A2S. Tá? Então, A1S é igual a A2S. Isso que a gente tem aqui. Agora a gente faz a mesma coisa lá atrás. Então não vou fazer tudo de novo porque já está feito aqui. A gente tem os triângulos retângulos lá, A1AT, A2AT, e eles também vão ser congruentes. Com isso a gente conclui que A1T é igual a A2T. Agora vamos olhar para esse triângulo aqui, ó. S, A1 e T, tá? Esse triângulo aqui de cima, S, A1 e T. E para esse aqui de baixo, S, A2, T. S, A2, T, tá? Então, um triângulo aqui em cima e um lá embaixo. A gente vai ter que esses triângulos, eles são congruentes. Por quê? A gente já sabe que A1S é igual a A2S, a gente acabou de mostrar. A1T é igual a A2T, a gente acabou de mostrar. E ST é o lado comum entre esses dois triângulos. Então, eles têm os três lados congruentes, tá? Então, esse triângulo aqui de cima é igual àquele triângulo lá de baixo, grandão lá de baixo, tá bom? Bom, com isso, a gente vai conseguir concluir a congruência entre esses triângulos aqui, ó. SA1U, SA2U.
Então, agora estou indo para esse ponto U aqui, né? Estou precisando provar que essa U aqui é perpendicular a R. Agora estou chegando aqui, ó. Por que esses dois triângulos aqui são congruentes? O A1S a gente já sabe que é igual a A2S. Ok. SU é comum a esses dois triângulos, o de cima e o de baixo. Agora, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo A1SU é igual ao ângulo A2SU. É igual ao ângulo aqui, ó, A2SU. Pela congruência desses triângulos que a gente acabou de mostrar. Esse triângulo aqui, A1ST, era igual ao triângulo A2ST. Então, esse ângulo aqui de baixo é igual a esse daqui, ok? Então, esses dois triângulos agora, o triângulo A1SU e o triângulo A2SU são triângulos congruentes, tá? São triângulos congruentes. Com isso, o que a gente tem, então? Que esse lado A1U é igual a A2U. Isso a gente não tinha, né? A gente tinha com o S e com o T. Agora a gente tem aqui com o U. A1U é igual a A2U. Então, chegamos numa parte importante aqui, tá? Esse aqui é congruente a esse segmento aqui de baixo. Bom, vamos lá. Logo, A1 é igual a A2U. O que acontece? Daí os triângulos A1, AU e A2, AU são congruentes. Então, vamos olhar quais são esses triângulos aqui. A1, A. Tá aqui. A1, AU e A2, AU. Então, lembra que no começo a gente trabalhou com esses triângulos, só que envolvendo o S e o T. Agora eu estou conseguindo aqui com esse triângulo aqui, com esse U aqui, não mais com S e com T. A gente está com algo assim, ó. A1, o A, o A2, aqui a gente tem o U. Lá a gente sabia que aqui formava 90 graus. Aqui a gente não sabe, é exatamente isso que a gente quer mostrar. Só que a gente consegue mostrar a congruência desses dois triângulos. Então, por que eles são congruentes? Aqui a gente já sabe que é igual, aqui a gente sabe que é igual. Aqui a gente mostrou que é igual, então isso que foi importante aqui, ó, vou colocar 3 tracinhos. A1U é igual a A2U e esse lado é comum. Então, esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Só que a soma deles é 180, eles estão sobre uma mesma reta. Então, esses ângulos são de 90 graus. Então, a minha reta R com a reta U são perpendiculares. Tá? Ó, então, são congruentes por possuírem lados respectivamente. Mas isso acarreta a igualdade dos ângulos A1AU e A2AU. Como A1A e A2 são colineares, cada um daqueles ângulos é necessariamente reto, ou seja, U é perpendicular a R. Vamos recapitular o que a gente tinha, porque esse teorema é muito importante. Se a gente tiver que uma reta R, vou colocar aqui o teorema. Se a gente tiver que uma reta R é ortogonal a um par de retas concorrentes de alfa, então R é perpendicular a alfa. Então, a gente fez isso mostrando que se R é perpendicular aqui a S e a T, ela é perpendicular a qualquer reta que passe ali por aquele ponto. Em particular, vai ser ortogonal a qualquer reta desse plano alfa, ok? Bom, esse teorema aqui ele é bem cheio de triângulos, cheio de detalhes, mas não é difícil. Eu quero que vocês refaçam ele, enxerguem cada uma dessas congruências, justificando cada passo, tá bom? Com isso, a gente fecha esse videozinho aqui. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre perpendicularismo, ortogonalidade, ok? Até mais!